Vamos lá. Bom dia, esse é o Caminhos do Espiritismo e nós vamos primeiramente nos ligando a Deus, pedindo nesse momento pela nossa transformação, pelo nosso aprendizado coletivo, serenando os nossos corações e as nossas mentes. Hoje nós estamos aqui, fazia tempo que estávamos com saudade com o Carlos Urfan, coordenador do Sejus, para falar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, bom dia, Carlos. Como é que a gente começa essa conversa? Bom dia, Carla. Prazer estar falando com você aqui de novo e com os nossos irmãos e irmãs aí da comunidade, né, do Paz e Bem, do Caminhos do Espiritismo. Carla, esse tema é um tema interessante, talvez seja um dos mais comentados do Evangelho, né? Porque várias passagens sobre essa questão, sobre essa temática, colocando a riqueza em análise, né, isso proporcionou, imagino que ao longo do tempo, muita controvérsia, né? Depois que Jesus ensinou essas coisas, e os ricos, avarentos, milionários, acumuladores, né? Enfim, os capitalistas de hoje, né? Provavelmente, outrora, se arrepiavam quando ouvia essas palavras de Jesus. Aí, na verdade, deram uma pasteurizada, né, na mensagem e na imagem de Jesus, que chegou até nós dessa forma hoje. E o Espiritismo vem aí retomar todos esses ensinamentos. E às vezes a gente toca nesses pontos, né, Carla? E até hoje as pessoas não compreendem e tentam se sair pela tangente quando a gente entra nesse tipo de debate, né? Isso é, E existe aí uma tentativa, né, principalmente na parte mais conservadora do espiritismo, de interpretar isso do ponto de vista reencarnatório, né, como alternância entre riqueza e pobreza, mas a gente sabe que não é uma coisa assim linear, né, que não dá para você dizer, olha, é uma linha reta, você vem A, vem B, vem A, vem B, vem A, não vamos fazer gráfico disso. Então vamos trabalhar com o que a gente tem sem justificar a acumulação e a miséria, né? Pois é. E nesse caso aqui específico, quando Jesus encontra aqui com o menino rico, né? Até eu vou dar uma lida aqui, se você me permite. Ele, aqui até no próprio capítulo, chama Salvação dos Ricos, né? Tem lá o primeiro item. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro, e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas, né? Então aí fica muito claro que o que Jesus está falando, né, com o mamon aí, né? Seria a Deus e a riqueza. Aí ele vai contar aqui também uma parábola, né? E eis que chegando-se a ele lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Então Jesus diz: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás ao próximo como a ti mesmo. O mancebo, então, o rapaz lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem
e segue-me. Aí o mancebo diz que foi embora, né? Foi embora. Aí então Jesus acrescenta falando aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais. Aí vem aquela famosa frase, né? Que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Essa frase é muito... Mas as pessoas preferem não comentar, né, cara? Na verdade, tem muita coisa de Jesus que, tanto na casa espírita quanto em outras religiões, eles não querem saber de comentar, de avaliar, porque não convém, né? Então, mas eu me lembro que... Oi? Tem um filme que eu já até comentei no Paz e Bem, que na verdade foi uma série que está no YouTube com um filme de 6 horas, que é o Jesus de Zeffirelli. E nessa cena aí de Jesus conversando com o moço, é impagável, porque é muito bem feito, assim, é uma reconstrução muito bem feita do Zeffirelli, e o moço fica muito espantado, né? A gente sente esse espanto quando Jesus diz, olha, elege um, né? 2 você não vai conseguir seguir. E aí tem um filósofo que eu estou lendo um livro, que é o Erich Fromm, que é da escola de Frankfurt. O livro está esgotado, se chama O Medo à Liberdade. E lá ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes a solidão, o vazio existencial, a falta de individualidade faz com que as pessoas passem a eleger no capital, no dinheiro ou em outras coisas, o seu Deus, né? É isso mais ou menos que eu acho que Kardec está tentando passar para a gente aqui, né? Que existe uma adoração dentro de cada um de nós, a gente estudou lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, que é uma adoração que está na nossa consciência a Deus. Quando a gente escolhe seguir outros senhores, existe essa cisão, né? Mas eu vou te devolver a palavra para você continuar. E esse tema é polêmico porque Jesus teria dito que é impossível, né, praticamente, de um rico entrar no reino do céu. Né? E aí tem todo esse debate, porque um camelo passar no fundo de uma agulha é impossível. Né? Mas aí tem um abrandamento nessa questão, porque tem algumas interpretações que... Porque o aramaico, enfim, mas o Jesus falava aramaico, depois algumas coisas em hebraico, os textos, maioria escrito em grego, né? Então, a palavra, o aramaico era uma língua muito pobre, né? E depois a tradução. Então, tem algumas... inclusive, o aramaico diz que não tinha palavra abstrata, né? O aramaico era só palavra concreta. Então, a palavra amor, por exemplo, não existe em aramaico. Né? Felicidade não existe em aramaico. Então, uma língua muito simples, né? Na verdade, a gente nem sabe o que do evangelho mesmo chegou, né? Porque alguns historiadores dizem que tinha 30 mil evangelhos e que chega a uma pequena quantidade. Imagine você que agora estão descobrindo aí cartas e material de Kardec que estavam guardados com Canuto de Abreu. Pois é. E estão sendo restaurados e estão trazendo esse material para a gente. Então, a gente ainda vai ter uma continuidade muito boa, né? Isso está sendo tratado por museólogos, enfim, por todo mundo, por um grande grupo de pessoas para trazer para a gente esse conhecimento. Então, é bom porque a gente vai aprendendo, né, a cada época, quando já está transformado. Então, é uma coisa bacana. Mas dos evangelhos também a gente não sabe o que chegou, né? Às vezes chegou só a pontinha do iceberg e a gente está achando que chegou bastante. Tem algumas pessoas que dizem que os camelos para entrar na cidade, as portas da cidade, ou as ruas da cidade, os entroncamentos das ruas, eram muito estreitos, né? E aquele pessoal ainda vendendo coisas na rua e tal. Então, até para entrar na porta, porque as cidades todas tinham portais, né? E fechava em determinado horário. Então, o camelo chegava todo carregado. Então, dizem que era muito difícil os camelos passarem pelo portal. Então tinha muita dificuldade. Então, talvez tem gente que diz que Jesus, a tradução deveria se referir a isso, essas palavras. E outros dizem que
que a palavra camelo, ela é utilizada tanto para o animal quanto para o fio de lã, de linha feita do pelo de camelo, né? Então usava a mesma palavra. Então era difícil uma agulha se enfiar. Hoje já é difícil Para enfiar. mim, eu estou enxergando cada vez menos, está ficando mais Então, difícil. diz que era muito difícil enfiar a lã na agulha. Enfim, tem várias coisas que tentam justificar ou dizer essa questão, mas o que Jesus claramente queria dizer, como em outras passagens, é da dificuldade que um rico tem para entrar no reino do céu. Por isso é que ele preferia andar com os pobrezinhos, com os pequeninos, com os sofredores, com os leprosos, com os despossuídos de toda sorte, né? Então é muito claro isso, quer dizer, porque Jesus sabia que o rico é difícil conversar com ele, né? Até hoje é assim, né? As pessoas ricas não conhecem bem as durezas da vida e fica difícil de falar um pouco talvez seja mais fácil falar em transcendentalidade com os pobres do que com os ricos, né? Mas, obviamente, que Jesus aí vai condenar o acúmulo de riqueza, né, e a avareza, né? Então, o que se precisa deixar claro é isso, né? Que, primeiro, Jesus e ninguém, a mensagem de Jesus não condena você ter ou buscar ter aquilo necessário à sua vida no sentido amplo, né? E hoje é preciso até atualizar o sentido amplo da época, né? Porque hoje as necessidades culturais, né, de lazer, né, de trabalho, são diferentes, né? E naquela época nem tinha educação praticamente, só meia dúzia de pessoas tinham acesso a alguma educação, os milionários, né, os da realeza, enfim, da corte, né? Universidade na época de Jesus, dá o que dá para dizer que era universidade, tinham 3 universidades, né, que os historiadores contam, que era em Tarso uma, em Alexandria outra, e em Atenas outra, né? Então, assim, mas as necessidades, então, as pessoas têm que ter satisfeitas as suas necessidades de moradia, de trabalho, trabalhar, comer, se alimentar, ter as condições para se locomover, ter condição de lazer, de educação e de cultura. Então, ter isso não é pecado. Nós não usamos isso em doutrina espírita, mas dá para dizer essa palavra assim. Não é isso que Jesus condena. Jesus condena o acúmulo e a avareza, né? Certa vez na casa espírita eu estava dizendo isso, sobre isso, e um rapaz falou assim, eu imagino, um rapaz, frequentador da casa, bem antigo, desde a mocidade, ele falou assim, eu imagino que Jesus estava falando assim, que é difícil, mas que o rico pode fazer alguma coisa assim, né, e entrar, né? Enfim, crescer na evolução, como nós falamos, né? Outros falam salvação, etc., mas nós falamos de crescer espiritualmente, né? Se lapidar. Então ele dizia assim, por exemplo, o Bill Gates, né, acumulou um império, né? Mas ele destinou recentemente 4 bilhões, não sei o quê, para construir não sei o quê e tal, e faz colaboração e tal. Então, aí pode, né? Quer dizer, não pode. Não pode, né? Jesus está falando que não é, porque sim, ele está doando uma coisinha ali, uma coisa até importante para nós que não temos nada, mas para ele que é trilionário, não faz nenhuma diferença nessa doação que ele faz, e assim ainda acumula, né? Não dá para dizer que esse grande milionário é uma má pessoa e tal, mas para nós espíritas ainda sabemos que a riqueza, né, Carla, ela pode se constituir numa prova muito dura e difícil, que pode nos embrutecer o coração, né? Pode criar em nós desprezo com as pessoas mais pobres, né? Pode despertar em nós um senso de vaidade e de soberba além da conta, né? Então, para nós espíritas, tem esse acréscimo. A riqueza ela pode se constituir, às vezes, numa prova
até pior do que a miséria. E nós não estamos dizendo isso para condenar ou justificar, né, que é melhor ser pobre, sofredor, etc., como alguns interpretam. Não é isso. Mas nós estamos dizendo que todas as condições da vida humana, causada pelos homens, não por Deus, sobretudo nessa questão social, né? Deus não criou diferenças sociais, foram os homens que criaram. Isso Kardec nos deixa muito claro, né? Mas elas, criadas pelos homens, constituem para nós provas, né, e condições de crescimento espiritual, né? Sem justificar sofrimento pela miséria financeira de ninguém, né? Lógico. Mas, então, é tido por nós também que, às vezes, a aprovação a prova da riqueza, né, muito rico, né, pode se constituir num obstáculo pior do que a pobreza, uma vida mais simples, que, às vezes, desperta na pessoa um senso de solidariedade, como no álbum da viúva, lá naquela parábola, em que a viúva doou tudo que ela podia, um pouquinho de nada, mas era tudo que ela podia doar, né? Tinha sentimento envolvido ali. Enquanto que o milionário doava um pouquinho mais, mas era com desprezo, com desdém, não era com bom sentimento, etc., com bom coração, não era com solidariedade e fraternidade, né? É aquele que entende que ele tem mais e ele tem que distribuir isso, e voltando lá ao Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre uma sociedade onde existe fome, e eles dizem que isso não é natural, sobre uma sociedade onde aquele... Que não pode ser considerado uma sociedade nas bases do cristianismo, né? Nas bases cristãs. Que ele pergunta sobre a questão não só da fome, mas daqueles que não podem trabalhar, então, mais que a sociedade tem que prover por isso. Então, estamos falando da questão da reforma da Previdência e tantas outras. Então, quando a gente passa a olhar esses ensinamentos e entender o seguinte: você está temporariamente com aquele capital, com aquilo na mão. Uma hora, em algum momento, possivelmente você, em outra existência, você não vai ter. A gente não sabe qual existência, né? Não vamos ficar fazendo sorteio aqui, adivinhação. Mas, em algum momento, esse jogo muda. E quando esse jogo muda, tem a tua consciência lá para dizer o que você fez, o que você não fez. Agora, o que a gente não pode é pegar e justificar essa desigualdade que a gente vive hoje a partir disso. Tá sofrendo, tá aí passando frio e fome, porque tá merecendo. Isto nós vemos de um... Tá pagando, resgatando dívida passada, porque Deus quer, né? Não, porque foi assim. Então, Deus, quer dizer, Deus abençoa, entre aspas, né? Que nós também usamos, abençoa alguns e outros não. Que Deus é esse, né? Que Deus é esse que deixa... Nós somos todos iguais, criados iguais, em princípio, então, não é um Deus justo, como a gente acredita. E a gente acredita que Deus é justo. Então, quando a gente entra nesse item da desigualdade das riquezas, é muito importante fazer uma leitura na nossa ótica, que é a ótica do ser justo, que é a ótica progressista, e não justificar o que vem acontecendo por aí. E aí a gente entra num capítulo que também eu gosto muito, que fala da verdadeira propriedade. Vamos conversar um pouquinho, Orfã? A verdadeira propriedade é aquela que você conquistou sem prejuízo de ninguém, né? Sem prejuízo de ninguém. Aí tem um grande debate, né, sobre isso. E aí, são propriedades que você conquistou com o seu trabalho, com o seu esforço, você tem o direito de ter as coisas, né? Mas sem acumular. Sem acumular, e que não seja em detrimento do seu irmão, né? E aí eu lembro muito, já conversei em outros momentos, acho que até falamos aqui no canal, eu tenho um amigo que lembrava muito uma frase assim: por trás de toda grande fortuna existe um grande crime. E ele só justificava o seguinte: a propriedade veio da onde?
as primeiras, quem se apropriou das terras, né, de alguns bens de todos do planeta, se apropriou porque tomou conta. Tomou conta, né? Pegou para si, porque a princípio todos surgiram na terra e estavam na terra. Se tem dono é porque lá a primeira apropriação foi indébita. Não é? Então essa é uma grande verdade. A gente vê hoje tantas pessoas do país, eu não sei como é que está a questão do latifúndio no Brasil hoje, não me debruço sobre esse tema já faz algum tempo, mas antigamente, eu lembro que quando eu estudava, tinha um livro do Mellen Adams, que é aqui inclusive de Ribeirão Preto, ele fala muito de geografia, tinha livro de geografia e de história. Eu me lembro até de uma frase dele na época, em que no Brasil, naquela época que eu ainda estudava, na década de 90, eu estava na faculdade, ele dizia no livro dele que 77% das terras brasileiras agricultáveis eram latifúndios, ou por exploração ou por dimensão, nas duas categorias de latifúndio. Está errado, não está? Está errado. Tem um trecho aqui. Quando você vê tanta gente passando fome e necessidade do lado de lá, tanta gente hoje brigando pela terra, que são discriminados e tidos como bandido, né? Porque luta por um pedaço de terra. Então, isso é que está errado. Então, o direito à propriedade vai até o limite em que você conquista pelo seu trabalho e sem prejudicar o seu irmão. Agora, essa análise de prejudicar o irmão tem que ser muito aprofundada, porque às vezes parece que você não está prejudicando, não prejudicou, não, eu herdei e tal. Às vezes prejudicou, sim, né? A gente nunca sabe, porque quando é herdado à luz da reencarnação, você não sabe, né, o que aconteceu, quem veio primeiro. Você herdou, mas sabe lá atrás como é que acumulou, né? Não tem como saber. Então, na verdade, né, Carla, o acúmulo de grande riqueza, muita propriedade, acúmulo é completamente descabido no mundo evangelizado, no mínimo evangelizado. Né? Jesus deixa isso muito claro, né, nas suas falas, né? Ele dizia que... Tem um trecho aqui que eu gosto, foi que ele fala assim, por acúmulo de cegueira, um espírito protetor fala, por acúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor immoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Sensatos. Credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que desprender pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto dignidades do vosso futuro, bem como dos deveres da solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Então, ele está resumindo, esse espírito está resumindo isso, dizendo, olha, né, se todo mundo tiver um pouco, né, dá para a gente viver melhor. Do jeito que a gente vive, tem muita exclusão, e nessa exclusão, quem é cristão não fica feliz, né, de ver o outro passar. Mas tem um outro espírito protetor, que eu não lembro qual é agora, que fala também assim, que a gente voltar do jeito que a gente veio, que a gente vem sem nada, né? A gente não vai levar nada para o lado de lá, a gente voltar desse jeito já tá... Eu não lembro exatamente quem foi aqui, um deles fala isso. Um desses espíritos, você lembra aí? Não, tem o trecho. Um espírito protetor fala, né? Achei interessante. Porque ele diz o seguinte, se você utilizar dos bens da terra para você garantir a vida material e o teu crescimento espiritual, enfim, né? Já que você não veio sem nada, você não vai levar nada, né? Você não precisa deixar nada. Né? O outro depois faz um comentário sobre a herança, fala que é justo que você até, não sei também qual que é o espírito protetor que fala, ele vai falar sobre isso. É justo que você, durante a sua vida, quando desencarne, deixe algumas coisas para os seus. Né? São Luís que fala isso. São Luís, né? Vai deixar, sim, nós achamos justo também. Você tem você adquiriu uma casa por, né, com o seu esforço, você tem ali os seus filhos, você quer deixar uma casa para cada um, ótimo. Você vai para o lado de lá mais satisfeito. Pô, pelo menos deixei lá os meninos ter alguma coisa e tal. Justo que seja assim, né? Mas, então, portanto, se bem que eu não recebi nada, viu, Carla?
Meu pai não me deixou nada, né? A gente, coitado, não tinha condição nenhuma, né? Faz Então, a parte. gente trabalhava muito junto para poder ter as coisas, né? Então, o capítulo vai deixar muito claro isso, que ninguém está condenando nada que você acumulou pelo seu trabalho. Acumulou não, que você conquistou pelo seu trabalho, uma moradia, conseguir pagar uma faculdade, uma universidade, estudar, ter lazer, cultura, direito ao trabalho, enfim. Né? E que você deixe Era alguma bom que a coisa. gente tivesse mais universidade pública, né? Agora está ficando mais difícil, né? Porque Não ter que pagar. em tempos do obscurantismo fascista aí, né? Nós estamos entrando por caminhos mais difíceis. Mas, se Deus quiser, isso vai mudar logo, né? Tomara. Então, assim, Carla, para deixar muito claro, né? O que Jesus, a boa, a boa orientação, não só cristã, mas todas as boas orientações da vida, de todos os campos, de todos os pensadores, é no sentido de que você não deve acumular. Porque se você acumula, falta do outro lado. Né? Então, riqueza de um lado sempre vai significar escassez do outro. Né? Então, é isso que a gente precisa ter clareza sempre. Né? Construir uma Legal. sociedade nesses patamares, né? Com esses conceitos. Né? Lembrando que o desprendimento dos bens terrenos também é um dos pontos que nos traz, né, elevação, né, porque nós não vamos, como não vamos levar nada, e quanto mais desprendido formos, né, de tudo aquilo, mais fácil é o desenlace ao desencarnar, então é sempre importante a gente lembrar. Então, eu vou pedir para você fazer suas Sim, e às vezes, Carla, isso é uma outra questão, já aí que é a questão espiritual. Às vezes a pessoa se apega àquilo que é tão pequeno que ela tem, e ela fica tão apegada àquela coisa material dela, né, que ela está com uma avareza de uma coisa que não é tão grande assim, pequeno, né? Às vezes até umas bobagens que as pessoas, espiritualmente, faz mal quando desencarna, né? Porque aí fica preso naquele material, naquele bem material né, e não desperta para outra vida. Né? legal. Isso Então, também é um aspecto ruim. vou pedir para, então, Orfã, a gente fazer as considerações finais, porque está terminando o nosso tempo. Acho que a gente até estourou esse Zoom aqui, eu não sei ver o tempo direito, eu esqueci de marcar. Então, vamos lá. Passamos, acho que era para meia hora, não era? No É. máximo meia hora, nós passamos acho que já uns 5 ou 7 minutos. Então, vamos lá, vamos para as considerações finais. Cara, eu acho que nós consideramos tudo aí do capítulo, pelo menos é o que me parece, né? Agora, é importante que as pessoas leiam e depois reflitam sobre esse tema também, né? E que a gente não fique se justificando, né, em relação ao tema. E tenha clareza disso. Nós precisamos condenar no sentido, né, não de julgar ninguém, mas, ou fugir da acumulação e da avareza, né, que geram problemas espirituais muito sérios. A gente vê, inclusive, em reuniões mediúnicas, espíritos completamente transtornados, desequilibrados por apego material. Né? A gente tem que se desprender sempre disso. Tendo, obviamente, ir lutando e exigindo e pleiteando para que todos na sociedade vivam bem, com direito ao trabalho, com direito a salário digno, com direito à aposentadoria, com direito à escola, educação, lazer, cultura, enfim, com Nos tudo tempos isso. atuais é Saúde. difícil, né? Nos tempos atuais Oi? é difícil. Tempos atuais está difícil tudo isso, né? Mas a Tá gente difícil. tem que existir. Então, você Mas que nos vamos. acompanhou, esse foi o Caminhos do Espiritismo com o Carlos Orfã, nós somos o Sejus. Se você gostou, clique nesse vídeo, dê o seu like, compartilhe e se tiver condições, oportunidade, faça uma doação solidária para o nosso canal. Um beijo grande e até a semana que vem. Beijo, Orfã. Obrigada. Tchau, fica com Deus.